Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Matos e hoje a gente vai para mais um vídeo falando sobre a decomposição em fatores primos, certo? O que é isso? Decomposição em fatores primos é uma ferramenta matemática que é muito importante quando você vai falar principalmente de MMC e MDC. Só que se você entender ela a fundo, você consegue evitar de fazer muitas contas na sua vida de ou vestibulando, ou concurseiro, ou qualquer que seja. E porque quebrar um número em fatores primos facilita principalmente divisões. Você deixa de perder tempo com uma divisão muito grande e torna a fazer uma divisão pequena, que às vezes é até automática. Então, para a gente falar de decomposição em fatores primos, a gente precisa ver primeiro o que é um número primo, certo? O número primo são números naturais maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, 1 e ele mesmo. O teorema fundamental da aritmética, que rege muita coisa na matemática, ele diz que qualquer número pode ser escrito pela multiplicação de primos, certo? Ótimo. É nisso que a gente vai trabalhar hoje, certo? Trouxe aqui para vocês a tabela dos números primos. Professor, é só esses? Não. Vou deixar um link na descrição com a tabela completa. Tem número primo aí a perder de vista, certo? O que é que eu peço que você aprenda? Até o 13 tá ótimo, certo? Se conseguir até o 7, tá bom. Até o 13, perfeito, certo? Então, qual vai ser a importância deles? A importância deles vai ser que, quando a gente for decompor através de multiplicação, a gente vai utilizar eles. Mais do que uma decomposição. Uma decomposição de um número, ela pode ser feita por soma ou por multiplicação, certo? Que é basicamente você quebrar o número, destrinchar o número, certo? Em pedacinhos menores. Você pode pegar por multiplicação ou por soma. Normalmente, quando a gente está estudando o sistema decimal de unidades de dezena, centena, unidade milhar e etc., a gente vê muito decomposição em soma. Por exemplo, o 256 ele é o 200 mais o 50 mais 6. Isso é uma decomposição em soma, certo? Quando a gente vai trabalhar o nosso foco, né? Quando a gente vai trabalhar a multiplicação, a decomposição por multiplicação, o caminho mais comum é ir para os primos, certo? Porque termina que se você abrir demais, você volta para os primos. Você abrir demais um número, você volta para os primos. E aí, aqui é onde a brincadeira acontece, beleza? A decomposição, ela vai ser feita através de uma divisãozinha por aqueles primos da tabela, para eles poderem aparecer de forma ou para eu poder eles aparecerem de forma clara a fatoração daquele número maior, certo? Eu vou cortar aqui pro quadro e mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui, decompõe em fatores primos o 150. Cara, é o seguinte, tu vai escrever o 150. Eu pedi para você aprender pelo menos até o 11, né? Até o 7. 2, 3, 5, 7. Esses são os 4 primos. A gente faz muita coisa só com eles, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Se o número é par, ele é divisível por 2. Então eu vou botar uma barrona aqui para eu ir fazendo divisões simples. Professor, o 150, ele é divisível por 5, não é? É. Eu posso começar do 5? Pode, não tem problema. Mas vamos lá, começar do 2, porque ele é o menorzinho. E também o procedimento padrão é sempre que o número for par, começar do 2. Então, dividir isso aqui por 2. A metade de 150 é 75, certo? E agora? E agora, professor? Como é que eu sei se o 75 é divisível por 2? Muito simples, ele é ímpar, então não é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Ele é. Mas se você achar mais fácil dividir logo por 5, porque termina em 5, você pode fazer isso, não tem problema. Então vamos dividir ele por 5. Ah, professor, mas eu não sei quanto é o resultado dessa divisão. Infelizmente, se você não sabe, você faz aqui no cantinho. Dá 2, baixa o 5, dá 15. 25, morreu. Então, a gente vai ter 15 aqui. E o que mais? Beleza, o 15 dá para dividir por 5? Dá. Sobra 3. E o 3 só dá pra dividir por 3, que dá 1. Beleza. E agora? E agora que você terminou
a decomposição do 150 em números primos. Ele vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Pronto, é só isso. Beleza? Professor, como é que isso vai me ajudar? A gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai falar de MMC e MDC. Vamos decompor agora aqui o 95. 95. Professor, ele não é par. Oh, desculpa. De fato, ele não é par. Mas ele é ímpar? É ímpar. Mas ele tem o final 5. Então vamos dividir ele logo por 5. Vai dar 1. Sobra 4. Baixo 5. Dá 9. 45. Dá 0. Então quando eu dividir o 95 por 5 vai dar 19. E de acordo com a tabelinha, o 19 é um número primo. Certo? Morreu. Então, a decomposição em números primos do 95 é 5 vezes 19. E só. Somente só. Certo? O 120. O 120 agora que ele é um número grande. Porque ele é um número par e ele é um número bonito. Então, vamos lá. Metade de 120, 60. 60 continua par. Metade de 60, 30. 30 continua par. Dividindo por 2, a metade dá 15. Agora sim, eu posso dividir 15 por 3, encontrar o 5. E o 5 por 5, encontrar 1. Então, nossa decomposição do 120 em números primos vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Também eu posso escrever em forma de potência. 120 é igual a 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. 64. Vamos lá. 64 é um número par. Todo número par a gente começa dividindo ele por 2. Metade de 64, 32. Continua par. Metade de 32, 16. Agora, 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 1. 2 por 2 dá 1. Então, professor, só apareceu 2. Não tem problema. 64. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, eu posso escrever em notação em potência? Notação de potência de base expoente? Pode. É o 2 aparecendo 6 vezes. Certo? Vamos para o nosso último, 90. Depois vocês estão liberados. 90. A gente vai poder dividir ele por 2, porque ele é par. Metade de 90 é 45. 45 eu posso dividir ele direto por 5, não vai mudar em muita coisa. Vai dar 9. 9 eu divido por 3, que dá 3, e 3 eu divido por 3, que dá 1. Então, nossa decomposição de 90 vai ser 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Escrevendo em potência, eu tenho 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1. Certo? Pronto. Mostrei para vocês como é que a gente decompõe um número. A gente vai precisar basicamente daquelas 5 primeiros números primos, certo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Pode ser. Tu decorar isso aí já tá no mundo mais perfeito. Mas se tu conseguir pegar até o 7, até o 11, tá ótimo, certo? E é isso. Você vai ter que pegar o número, ver se ele é par ou ímpar. Se for par, divide por 2. Vai vendo o que é que vai aparecendo. Se ele for ímpar, dá para dividir por 5, dá para dividir por 3, certo? Normalmente os números estão bem na sua cara. A divisão deles está bem na cara, certo? Por hoje é só. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.